Vocês sabem o que são números racionais? Quais são os números que fazem parte desse conjunto? Nós vamos aprender isso agora. Espero que vocês gostem dessa aula, que vocês curtam e que compartilhem com os amigos. Eu sou a professora Silvana do canal Fazendo Matemática. Vamos lá? Bem, gente, para a gente poder falar sobre o conjunto dos números racionais, a gente vai ter que lembrar quais foram os dois conjuntos que surgiram antes do conjunto dos números racionais. Nós temos aqui o conjunto dos números naturais, porque a gente precisava fazer contagem de animais, de pessoas, de objetos. Era uma forma da gente saber a quantidade. Então surgiram os números naturais, que é o 0, o 1, o 2, o 3, o 4. Os números naturais são infinitos, eu não sei qual é o maior número natural que existe. Mas existiam situações em que esses números não resolviam. Por exemplo, se eu perdesse 3 ovelhas no meu rebanho, como eu ia representar isso? Eu só tinha números positivos, então eu fiquei com menos 3 ovelhas. Então, quem é o conjunto dos números inteiros? Entram todos os números naturais, mais os números negativos. O menos 4, o menos 3, o menos 2, o menos 1, o 0, o 1, o 2, o 3. Notem que esse conjunto dos números naturais está dentro do conjunto dos números inteiros. Então, o conjunto dos números inteiros é maior do que o conjunto dos números naturais. Aí isso resolveu por algum tempo, mas chegou uma hora que eu precisava representar os pedaços. Por exemplo, eu queria comer meia pizza, eu não queria uma pizza inteira, então como eu ia representar meio? Daí surgiu a necessidade dos números racionais. O que a definição me diz? Que qualquer um desses números aqui, eu posso colocar em forma de fração e ele vai ser um número racional. Ah, entendi, professor, então eu posso pegar o menos 3 e o 2. Isso, o menos 3 meios. É um número racional? Sim. O 2 e o 3, 2 terços, é um número racional? Sim. Mas aqui está falando que o denominador não pode ser 0. Em uma fração nós temos o numerador e o denominador. Quer dizer que o número embaixo da minha fração não pode ser 0? Isso mesmo. Eu não posso ter, por exemplo, 3 sobre 0. Eu não posso dividir 3 por 0. Então aqui eu quero representar a metade. 1 meio. É um número racional. Eu posso ter um número negativo e eu posso ter um número positivo. Então, dentro do meu conjunto de números racionais, eu vou ter todos os números inteiros. Mas, professora, você não falou que o conjunto dos números racionais é um conjunto de frações? Por que entra, então, o menos 3, entra o 1? Porque qualquer número inteiro pode ser escrito em forma de fração, por exemplo. O 2. 2 pode ser escrito 2 sobre 1. Isso aqui é uma fração. Quanto é 2 sobre 1? É o próprio 2. 5 sobre 1. É o próprio 5, é uma fração? Sim. Uma fração em que o denominador é 1. Ah, entendi, professora. Então, o conjunto dos números racionais entram os números positivos, os números negativos, e todos eles podem ser escritos em forma de fração. Isso mesmo, tá? Então, vamos colocar aqui o conjunto dos números racionais? Temos aqui o menos 3, o menos 2, o menos 1, o 0, o meio, o 1, o 2, e assim sucessivamente. A gente vai ter todos os números inteiros e mais todas as frações. Então, como a gente pode definir o conjunto dos números racionais? É representado por A sobre B. Quem é A? É um número inteiro qualquer. B é um número inteiro qualquer. Tal que o A pertence a todos os números do conjunto inteiro. Ou seja, todo Z, positivo e negativo. E o denominador, o B? Não. O B pertence a todo o conjunto dos números inteiros menos o 0. Esse asterisco aqui sobre o Z quer dizer que o 0 não está incluído, tá? Então essa aqui é a definição do conjunto dos números reais. É um conjunto A sobre B, tal que A pertence a Z e B pertence a Z menos o 0. Ou seja, o denominador não pode ser 0. Mas, professora, eu vi no livro que a raiz do número 25 é um número racional e não é fração. Mas vamos pensar um pouquinho? Ó, raiz de 25 é igual a 5 ao quadrado, que é igual a 5. E 5 é um número natural, ou seja, ele pode ser escrito em forma de fração. Então, a raiz de 25 faz parte do conjunto dos números racionais. Toda raiz, professora, faz parte do conjunto dos números racionais? Não. Somente as raízes exatas, aquelas que eu posso tirar de dentro da raiz. Raiz quadrada de 9, que é raiz de 3 ao quadrado
vou tirar de dentro da raiz, que vai dar 3. E 3 é um número natural, então eu posso escrever em forma de fração. Então o meu quê? O conjunto dos meus números racionais vai ter números negativos inteiros, números positivos inteiros, vai ter o zero, vai ter frações e vai ter raízes exatas. Isso mesmo. Só isso? Não, tem mais coisa aí. Eu também posso dizer que os números decimais entram aqui, nos números racionais. Os decimais também? Sim. Por exemplo, 0,5 é a mesma coisa que 5 décimos, que é uma fração. E se eu simplificar o numerador e o denominador por 5, vai dar 1/2, que é uma fração. Então, professora, números decimais também são números racionais? São. Nós temos ainda as dízimas periódicas. O que é dízima periódica? É aquela em que o decimal se repete, o número depois da vírgula vai se repetir. 0,6, 6, 6. Isso aqui a gente representa o 0,6 com uma barrinha em cima. O que quer dizer essa barrinha em cima do 6? Que o 6 vai sempre se repetir. Ah, isso não existe, professora. Existe. Se nós fizermos aqui 2 dividido por 3. Isso aqui é uma fração. 2/3. 2 dividido por 3. Aliás, só para lembrar, a palavra racional vem de razão, que é uma divisão. Então, quando eu falo números racionais, são números em que eu posso fazer uma divisão, ok? Então, 2/3. 2, eu posso dividir por 3? Não posso. Quando isso acontece, eu vou botar 0 e vírgula no quociente, vou colocar um 0 aqui no meu dividendo e vou continuar a minha conta. 20 dividido por 3 dá 6. 6 vezes 3, 18. 20 menos 18, 2. E agora, como eu já coloquei a vírgula aqui no quociente, eu só vou acrescentando 0 ao meu resto. Fiquei com 20 de novo. 20 dividido por 3, 6. 6 vezes 3, 18. Novamente eu vou colocar 0. Isso vai acabar? Não, é infinito. Então, quando eu tenho uma dízima e que eu sei qual o próximo número, eu digo que essa dízima é uma dízima periódica. Eu já sei quem vem depois desse 6, outro 6. Então, esse 0,6 com uma barrinha, ele faz parte dos números racionais. Toda dízima vai fazer parte dos números racionais? Não. Somente as dízimas periódicas, aquela em que eu sei qual vai ser o próximo número. E ela sempre vem representada por uma barrinha. Então, dentro do meu conjunto de números racionais, eu tenho os números inteiros, eu tenho as frações, eu tenho os números decimais, eu tenho as raízes exatas e eu tenho as dízimas periódicas. Tudo isso vai fazer parte do meu conjunto dos números racionais. Bem, eu trouxe aqui uma forma de vocês entenderem melhor o conjunto dos números racionais. Nós tínhamos apenas os números naturais, que eram todos os números inteiros positivos. Depois vieram os números inteiros. Esse conjunto aqui é esse aqui dos números naturais dentro dele, mais os negativos. Então nós tivemos o conjunto dos números racionais. E o que entra nesse conjunto dos números racionais? Entram as frações negativas, as frações positivas, os números decimais, as raízes exatas, as dízimas periódicas. Todos esses números vão fazer parte desse conjunto, mais os que já existiam. Vamos ver agora como é que a gente pode localizar esses números na nossa reta numérica, ok? Vamos lá? Aqui eu tenho uma reta numérica, onde eu tenho os números positivos e os negativos, ok? Entre o 0 e o 1, nós temos vários pedaços. Entre o 1 e o 2, nós temos um inteiro e mais alguns pedaços. Entre o 2 e o 3, nós temos 2 inteiros e mais alguns pedaços. E como essa reta tem aqui duas setinhas nas pontas, quer dizer que essa reta é infinita. Entre um número e outro, nós temos pedaços. Aqui pedaços negativos, aqui pedaços positivos. Aqui nós temos inteiros e pedaços positivos. Aqui nós temos inteiros negativos e pedaços negativos, ok? Então vamos lá. Nós vamos agora encontrar dentro dessa reta numérica onde eu coloco a raiz de 81 centésimos. Onde será que essa raiz entra aqui? Vamos ver? Vamos primeiro passar a raiz para a forma de fração. 81 centésimos é a mesma coisa que 81 sobre 100. 81 é a mesma coisa que 9 ao quadrado. 100 é a mesma coisa que 10 ao quadrado. Agora eu vou tirar de dentro da raiz. Resposta 9
décimos. Ah, entendi, professor. Então eu tenho que marcar a raiz de 81 centésimos em 9 décimos. Sim, mas como eu acho 9 décimos aqui na minha reta? Olha bem, o que quer dizer 9 décimos? É que eu tinha um inteiro, dividi em 10 partes e peguei 9. Eu peguei o inteiro? Não. Então ele está entre o 0 e o 1. Eu não cheguei a pegar o inteiro. Eu dividi em 10 partes e peguei 9. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então aqui nesse ponto, ou vai ser 9 décimos, ou eu posso botar como raiz de 81 centésimos, tá? Que também é 9 décimos. Nesse pontinho aqui pertinho do 1, quase que eu peguei o inteiro, né? Porque se eu dividir em 10, peguei 9, eu peguei praticamente tudo. Faltou um pouquinho de nada para eu pegar o inteiro. 3 meios. O que quer dizer 3 meios? Quer dizer que eu dividi em 2 pedaços e comi 3. Como pode, professor? É porque eu comi mais de um inteiro. Eu dividi a minha pizza em 2 pedaços, comi ela toda, depois peguei uma outra, dividi em 2 pedaços e comi a metade. 3 meios é um inteiro e mais um meio. Como eu fico sabendo disso, professora? Como é que eu posso representar isso? Eu também posso fazer 3 meios através da divisão para eu ver direitinho. Ó. 3 dividido por 2 vai dar 1. 1 vezes 2, 2. 3 menos 2, 1. 1 eu posso dividir por 2? Não. Então, vou botar aqui uma vírgula e vou completar o meu resto com 0. 10 dividido por 2, 5. Isso aqui é o quê? 1,5 é a mesma coisa que 1,5. Ou eu posso chamar isso aqui de 1 inteiro mais 1 meio. Ou eu posso chamar de 3 meios. Ou eu posso chamar de 1,5. Ou seja, 1 inteiro e 5 décimos. Esses 3 números simbolizam a mesma coisa. Estão no mesmo lugar na minha reta, tá? Eu posso marcar ou 1 inteiro, ó, está entre 1 e 2, passou de 1, e mais de 1, e mais a metade. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Eu dividi em 10 pedaços e peguei a metade. Então, eu peguei 3 meios. Ah, professora, e se eu quisesse botar 1 inteiro e 1 meio? Também poderia, seria aqui. Eu tenho menos 5 décimos. Ou eu vou direto e conto. Aqui é menos 1. Eu não cheguei a pegar menos 1. Eu estou em pedaços, entre o 0 e o menos 1. Quantos pedaços? 5. Então aqui eu dividi em 10 pedaços e peguei 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu posso dizer que é 0,5, 5 décimos. Professora, eu não consegui entender. Vamos lembrar disso aqui em forma de fração. O que é isso aqui? 5 menos 5 décimos. Posso simplificar. Dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. 5 dividido por 5 vai dar 1. 10 dividido por 5 vai dar 2. Menos 1 meio. Ah, agora eu entendi, professor. Então é meio. Sim, é menos meio. A letra E, eu tenho 2 quintos. O que quer dizer 2 quintos? Que eu dividi em 5 pedaços e peguei 2. Peguei o inteiro? Não. Se eu não peguei o inteiro, esse número vai estar entre o 0 e o 1, porque eu não cheguei a pegar o inteiro. Mas onde eu marco, professora? Eu poderia dividir aqui em 5 pedacinhos e pegar 2. Daria certo. Ou eu posso fazer a divisão 2 dividido por 5. Posso? Não posso. Então eu coloco 0, coloco um 0 aqui em cima. 20 dividido por 5 dá 4. 4 vezes 5, 20. 20 menos 20, 0. Então, quem é 2 quintos? É a mesma coisa que 4 décimos. Que é a mesma coisa que 4 décimos. Eu posso representar em forma de número decimal ou em forma de fração. Isso quer dizer que eu dividi em 10 pedaços e peguei 4. Eu posso ver dessa forma aqui, ó. Aqui eu dividi em 10 e peguei 1, 2, 3, 4. 4 décimos, que é a mesma coisa que 2 quintos. Então, eu vou marcar aqui 2 quintos. Raiz de 9. Como eu resolvo raiz de 9? Raiz de 9 é a mesma coisa que 3 ao quadrado. Vou tirar de dentro da minha raiz quadrada, resposta 3. Então eu posso botar a minha raiz de 9 exatamente em cima do 3, porque raiz de 9 é 3, ok? E agora eu tenho 1 quinto. Onde eu vou marcar 1 quinto? 1 quinto quer dizer que eu dividi em 5 pedaços e peguei 1. Eu peguei o inteiro? Não. Então, 1 quinto também está aqui entre 0 e 1. Mas em que lugar? Eu posso dividir em 5 partes e pegar uma, ou eu posso fazer a divisão para eu ver. 1 dividido por 5. Dá? Não pode. Eu boto 0, vírgula no quociente e boto aqui um 0 no meu dividendo para continuar a conta. 10 dividido por 5,
2. 2 vezes 5, 10. 10 menos 10, nada. Aqui, então, deu 2 décimos, que é a mesma coisa que 2 décimos em forma de fração. Ah, professor, então quer dizer que eu tenho que dividir em 10 pedaços e pegar 2? Isso mesmo. Aqui eu vou dividir em 10 pedaços e vou pegar 2. 1, 2, peguei. Ó, aqui eu tenho 1 quinto. Não chegou ao inteiro, tá? Então, notem que de um número inteiro até outro número inteiro, eu posso ter frações, eu posso ter números decimais, eu posso ter dízimas periódicas. Então, isso quer dizer que o meu conjunto Q dos números racionais, ele é bem grande. Mas vocês sabem que nós depois veremos outros conjuntos maiores que esse, certo? Mas, por enquanto, a gente vai ficar por aqui com os conjuntos racionais, ok? Bem, gente, essa foi a aula sobre conjuntos racionais e eu espero que vocês tenham compreendido, que tenham gostado, que sejam capazes agora de identificar qual é o número racional e onde ele se localiza numa reta numérica. Se vocês gostaram, não esqueçam de compartilhar, de curtir e de se inscrever no canal. Até a próxima aula. Aguardo vocês!